E aí galera, cheguei de volta. Vamos trazer mais uma aula de saúde da mulher. Estou trazendo mais uma aula de saúde da mulher. Vamos dar sequência às aulas que estão relacionadas com o pré-natal. Hoje vou falar com vocês sobre classificação de risco gestacional. Então é importante, como na enfermagem, o maior número de alunos, de profissionais são mulheres. A maioria delas de vocês, no caso, já passou ou vai passar por isso, por uma gestação. Além de ser assunto importantíssimo para a sua carreira profissional, serve também para conhecimentos pessoais. E para quem é homem, enfermeiro, para quem é mulher que não vai ter nenhuma gestação, precisa saber, importantíssimo esse assunto para a nossa área, certo? Então, os riscos gestacional, o que é um risco gestacional? Risco gestacional é aquilo que coloca em risco a gestação. Então, a classificação, esse procedimento de classificação, na verdade, é uma espécie de consulta, na verdade, são várias consultas, onde a gente vai identificar quais são aqueles fatores que podem colocar em risco a gestação ou que já estão colocando em risco a gestação. Então, aqui, essa definição, todas essas aulas que eu estou trazendo para vocês de saúde da mulher, elas são aulas dos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, certo? Então, as referências sempre são os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde. O que é que o Ministério da Saúde traz aqui? Que risco gestacional ele é um processo de identificação de pacientes que necessitam de tratamento imediato. Então, a gente vai procurar, o objetivo principal da classificação de risco é identificar aquelas gestantes que estão precisando de intervenção imediata, beleza? Classificação de risco ainda, ela precisa acontecer em toda consulta. Então, a gestante chegou para fazer a primeira consulta, a gente viu lá que a gestação não tem nenhum problema, que possivelmente ocorra tudo bem durante a gestação. Não quer dizer que durante as outras consultas a gente não precise fazer essa avaliação de risco novamente. Pelo contrário, tem que ficar vigilante, tem que se fazer essa avaliação de risco em todas as consultas pré-natais, certo? Então, quando a gestante ela é definida como alto risco, a gente identifica um desses riscos, ela vai precisar de consultas mais frequentes. E ela vai, além de precisar de consultas mais frequentes, ela vai precisar de consultas mais especializadas. Então, a gente vai encaminhar para outros profissionais, certo? Além de fazer as consultas no pré-natal com o enfermeiro, com a enfermagem, ela vai precisar de fazer outras consultas com outros profissionais. Com relação aos fatores de risco, nós temos três tipos de classificações. A gente vai estudar os 3 tipos detalhadamente, porque é muito importante esse assunto. Então, esse assunto é tão importante que eu dividi ele em 3. Hoje, eu vou trazer para vocês só aqueles riscos que são manuseados, que são manejados na atenção básica. Na próxima aula a gente vai ver aqueles riscos que necessitam de encaminhamento para o pré-natal de alto risco. E na terceira aula, na parte 3, a gente vai ver aqueles riscos que encaminham a gestante, precisamos encaminhar a gestante para urgência e emergência, a emergência obstétrica. Beleza? Hoje vamos falar sobre pré-natal de alto risco, vamos ver quais são esses riscos que a gente pode manusear sem complicações, sem ter nenhum grandes problemas lá no pré-natal de alto risco, na UBS, na unidade de saúde, certo? Então a gente poderia fazer uma analogia, não uma analogia totalmente correta, mas a gente poderia fazer uma analogia de que os riscos que são atendidos na atenção básica são riscos menores, os riscos que são encaminhados, quando a gente encaminha a gestante, o segundo ali, para o pré-natal de alto risco, são riscos moderados, e os riscos, terceiro lá, o de urgência e emergência, são riscos altos, que estão colocando em risco a vida tanto da mãe quanto do concepto do feto, certo? Vamos falar primeiro sobre os riscos que podem ser manuseados na atenção básica e
Dentro desses riscos que podem ser manuseados na atenção básica, a gente vai encontrar alguns que são relacionados a diversos fatores. Os primeiros fatores que a gente vai ver agora são aqueles que são relacionados às condições sociodemográficas indesejáveis ou desfavoráveis. Quando a gente falar sociodemográficas, quer dizer condições do convívio da gestante no ambiente onde ela vive, ou seja, no ambiente social da gestante. Vamos ver que complicações são essas que podem trazer riscos para a vida gestacional, para a gestante. Primeiro deles, idade menor do que 15 anos ou maior do que 35 anos. Todo mundo sabe que o corpo da mulher ele tem uma faixa ideal para ela ser gestante. Então, algumas literaturas trazem de 26 a 30 anos, outras literaturas trazem que é na média dos 30 anos, mas o que a gente sabe de certeza é que abaixo dos 15 anos e acima dos 35 anos podem se trazer riscos para o desenvolvimento gestacional. 15 anos principalmente porque a mulher não tem o sistema reprodutor totalmente maduro ainda para gerar esse conceito, e acima de 35 anos por conta principalmente das condições hormonais para se manter essa gestação. Outro fator está relacionado às suas atividades profissionais, suas atividades laborais. Se são atividades laborais em que colocam a mulher em risco, quer dizer, em esforço físico excessivo, ou se coloca a mulher em uma carga horária extensiva, por exemplo, ela trabalha numa carga horária extensiva muito grande. Se tem uma rotatividade de horário, por exemplo, ela trabalha de manhã, de tarde, num dia, no outro dia já trabalha de noite, isso é muito comum para as técnicas de enfermagem, por exemplo, e enfermeiras, profissionais de saúde de nível hospitalar, por exemplo, podem fazer plantão noturno num dia, podem fazer plantão diurno em outro, então tem uma rotatividade de horário muito grande e isso faz com que você tenha uma desregulação hormonal, isso faz com que seu sistema fisiológico ele fique um pouquinho sem saber o que fazer. E aí nós temos variação na liberação de alguns hormônios. Exposição a agentes físicos, ou seja, muito calor ou muito frio, se você trabalha, por exemplo, num lugar que é muito frio, ou se você trabalha num lugar que é muito calor, se você trabalha sob sons que incomodam muito, sobre trepidação, sobre um monte de... Todos os desfavoráveis físicos podem interferir na vida geral da gestante. Então, tudo aquilo que tenha agentes físicos, químicos, biológicos ou até ergonômicos, a gente sabe também que a ergonomia faz parte desse bem-estar, pode trazer problemas para a mulher. E não pode esquecer do estresse, o estresse que é considerado por muitos profissionais como o mal do século. Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez. Principalmente quando se trata de adolescentes, nós sabemos que durante o período da gestação a mulher sofre alterações hormonais e essas alterações hormonais podem causar, por exemplo, uma rejeição do bebê, uma rejeição da própria gravidez, certo? Isso é muito comum em relação às gestantes. Ainda falando sobre fatores relacionados a sociodemográficos, nós temos a situação conjugal insegura. A gestante que está num relacionamento onde sofre violência física, violência verbal, psicológica, pode colocar em risco a sua gestação. Baixa escolaridade, ou seja, gestantes que têm um grau de escolaridade menor do que 5 anos têm uma chance maior de colocar em risco a sua gestação, até por conta da capacidade de absorver informações para que ela possa se cuidar durante o processo gestacional. Condições ambientais desfavoráveis, aí a gente trata do ambiente físico, como a gente já falou lá das características físicas. Então, se você vive num ambiente que não tem uma higiene boa, que não tem uma harmonia muito boa, você pode trazer riscos para a sua gestação. Altura menor do que 1,45, aí a gente pode associar com a idade, por exemplo, adolescentes que
no início da sua adolescência, no início da sua puberdade, engravidam, entra na mesma coisa do baixo tamanho, da baixa estatura, por conta da fisiologia do parto, da anatomofisiologia do parto, ou seja, ela pode não ter, por exemplo, passagem na hora do trabalho de parto. Isso pode trazer riscos para a sua gestação e para o evento do parto. IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade também trazem complicações às gestantes que se alimentam mal, as pessoas que se alimentam mal e engravidam, elas podem trazer complicações endócrinas, tanto para ela quanto para o bebê. Agora, fatores relacionados à história reprodutiva anterior, ou seja, relacionada a outras gestações, a outras patologias ou distúrbios que ela teve relacionados ao sistema reprodutivo, certo? Vimos fatores relacionados ao sociodemográfico no instante. Então, relacionado à vida reprodutiva anterior, nós temos que, se ela já teve recém-nascidos com restrição de crescimento, pré-termo ou mal formado, existe uma chance maior dela de se repetir esses problemas. Por exemplo, se ela já teve um bebê mal formado anteriormente, o risco de ter um bebê mal formado de novo é maior do que se não tivesse ocorrido. É claro que precisa fazer uma avaliação dos motivos. Macrosomia fetal, vocês estão vendo esse bebezinho pequenininho aí, e é justamente o significado de macrosomia. Macrosomia significa um bebê grande, macro significa grande, um bebezinho que cresceu acima dos padrões normais. Quando a gente for ver as aulas de saúde da criança, vocês vão ver o peso ideal para um bebê. No caso, a macrosomia, acima de 4 quilos, já pode ser considerado como macrossômico. Ainda outro fator de histórias reprodutivas anteriores, lembrando que estamos falando de histórias reprodutivas anteriores. Então, a macrosomia, se ela já teve um bebê macrossômico, existe uma chance também de ter um bebê macrossômico dessa vez. Uma chance maior no caso. Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, ou seja, se ela teve algum problema de hemorragia, como placenta prévia, gera hemorragia, descolamento prematuro de placenta também causa hemorragias durante a gestação. Esses problemas aumentam a chance de ela ter de novo um problema na gravidez atual. Crises hipertensivas, a mais comum, entra-se aí a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, no caso a pré-eclâmpsia com maior incidência. Fatores relacionados ainda à vida reprodutiva anteriores, ou seja, se ela teve uma gestação, as gestações anteriores, tem intervalo muito pequeno, um intervalo muito longo entre uma gestação e outra, pode trazer problemas, principalmente as gestações muito próximas. Engravidou agora, pariu agora, e com um mês depois, 2 meses, já tem outro filho por cima, depois pariu, já tem outro filho por cima. Então esse intervalo muito pequeno e um intervalo muito grande também pode trazer complicações para a gestação. Nuliparidade ou multiparidade. Esses dois nomes são termos técnicos que você precisa saber, já deveria saber, vai aprender agora se não sabe ainda. Nuliparidade significa que ela nunca pariu, ó, nulo, nulo, paridade, nulo, de zero e parir, de parir, paridade de parir. Então, nuliparidade, anote aí, espero, lembrando que essa aula vai estar o link aqui embaixo para você baixar, vai ter exercícios também para você baixar, então você anota, se der para imprimir, se não der, pega um caderninho e vai botando as observações do lado. Multiparidade significa que ela pariu várias vezes, no caso aqui acima de 5 vezes, 5 partos. Cirurgia anterior, cirurgias no útero podem trazer complicações. A principal cirurgia é a cesariana, mas qualquer outro tipo de cirurgia no útero pode colocar em risco a sua gestação atual. Com relação à cesariana, a principal complicação é em relação à ruptura uterina, quando o útero ele rompe. Então, essas cesarianas sequenciais, acima de 3 cesarianas, elas fazem com que a musculatura do útero fique frágil e isso faça com que
o útero ele possa romper mais facilmente. Com relação à gravidez atual, então vimos relação a fatores que são relacionados ao sociodemográfico, vimos fatores que são relacionados a gravidez anteriores e agora relacionada à gravidez atual. Se na gravidez atual ela está com peso inadequado, coloca-se em risco a gestação. Se ela tem infecção urinária, pode colocar em risco a gestação. Lembrando que é até relativamente comum ter infecções urinárias durante a gestação por conta de uma diferença, de uma alteração na anatomia, na posição do sistema urinário, dos órgãos abdominais. Isso faz com que a gestante ela tenha infecções urinárias com frequência durante a gestação. A maioria delas não precisa de tratamento durante a gestação, deixa para se tratar depois que tiver no puerpério. Mas, se for uma infecção urinária que traga mais complicações, aí encaminha-se para o pré-natal de alto risco. Infecções urinárias que não tenham tantas complicações, trata no pré-natal de baixo risco. Anemia, mesma coisa da infecção urinária. É comum a gestante ter anemia, é por isso que existe a suplementação de sulfato ferroso, o ferro, e melhora da alimentação. No caso, se for uma anemia muito profunda, não trata só na atenção básica, encaminha para o profissional especializado. Mas lembrando que a maioria das anemias, é comum ter anemia, ela é tratada principalmente na atenção básica. E na próxima aula a gente já vai falar sobre o pré-natal de alto risco, quais são os fatores que fazem com que você, enfermeiro, você, técnico de enfermagem, precise acompanhar a gestante com um pré-natal de alto risco, beleza? Então lembrando que vai ter o link aqui embaixo para você baixar essa aula e exercícios de todas as aulas que a gente está postando aqui nessa playlist de saúde da mulher e das outras disciplinas também, beleza? E até a próxima!